Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos aprender mais um grupo de plantas, o grupo das pteridófitas. Este conteúdo está presente na página 38 da apostila. Eu peço que vocês abram e acompanhem a explicação. Nas aulas anteriores, nós aprendemos sobre o grupo das briófitas. Lembrem que as plantas, a classificação, ocorre de acordo com a existência de vasos condutores de seiva e também em relação à presença de órgãos vegetais, como é o caso das flores, frutos e sementes. As plantas podem ser classificadas em relação à presença ou não de vasos condutores como vasculares, que são aquelas que possuem vasos condutores de seiva, e avasculares, que são aquelas que não possuem vasos condutores de seiva. As briófitas, elas não possuem vasos condutores. Então, nós dizemos que a difusão ocorre de célula a célula e, por isso, elas são plantas de pequeno porte, são plantas que não se desenvolvem, não crescem. As principais plantas que pertencem ao grupo das briófitas são os musgos, os antóceros e as hepáticas. Lembrem também que as briófitas apresentam dois tipos de reprodução, uma fase sexuada e uma fase assexuada. Então, nós dizemos que como elas possuem duas fases que se alternam, nós dizemos que ela apresenta alternância de gerações. Então, na fase sexuada é onde ocorre a união do gameta masculino e do gameta feminino. E isso ocorre na presença de água. Quem vai fazer com que ocorra esse encontro dos gametas vai ser a presença da água. Na fase assexuada, que é quando os esporófitos amadurecem e liberam os esporos, que caem no chão e vão germinar, dando origem à nova planta. Então, como possuem essas duas fases, nós chamamos essa reprodução das briófitas de alternância de gerações. As pteridófitas, diferente das briófitas, elas possuem vasos condutores de seiva. Então, nós dizemos que elas são consideradas vasculares. E isso faz com que elas tenham um tamanho maior do que das briófitas. Exemplos de pteridófitas: as samambaias, os xaxins, as cavalinhas e as avencas. Algumas espécies apresentam um caule horizontal, às vezes subterrâneo, chamado de rizoma, de onde saem as folhas e as raízes. Na superfície inferior das folhas, ou seja, na parte de baixo da folha, surgem pontos geralmente esféricos, chamados de soros, como vocês podem observar aqui na imagem. Esses pontinhos esféricos que estão localizados na parte inferior da folha são chamados de soros. Com o tempo, eles aumentam de tamanho e soltam uma espécie de pó, que são os esporos. Se o solo ou o substrato onde caem esses esporos estiver úmido, eles germinam e originam uma estrutura pequena e delicada denominada de prótalo. No prótalo, formam-se as estruturas produtoras de gametas, tanto femininos quanto masculinos. Após a fecundação, forma-se o embrião, que se desenvolverá em uma nova planta. Então, assim como nas briófitas, nós dizemos que ocorre a alternância de gerações, porque possuem uma fase sexuada e uma fase assexuada. Então, a fase assexuada é onde ocorre a liberação dos esporos, né? E que darão origem a essa estrutura pequena que é o prótalo. E o prótalo vai originar as estruturas produtoras de gametas, tanto masculino quanto de feminino, que é a fase sexuada. Agora, eu quero completar com vocês o esqueminha do Organize as Ideias da página 38. Mas antes, eu quero que vocês pausem o vídeo e copiem esse resuminho sobre as pteridófitas no Organize as Ideias da página 38.
Nós vamos completar aquele quadro. Diz assim: complete o quadro comparativo a seguir, escrevendo as principais características das briófitas e das pteridófitas. Como é feito o transporte de nutrientes e água? Então, nas briófitas, como elas não possuem vasos condutores, esse transporte é feito de célula a célula. Já nas pteridófitas, ocorre através dos vasos condutores. Em relação à fotossíntese, ambas realizam fotossíntese. Então, vocês vão colocar lá sim e sim. Ambos os grupos realizam fotossíntese. Produzem esporos? Sim, ambas, né? Produzem esporos na fase assexuada. Lembrem que tanto as briófitas quanto as pteridófitas possuem alternância de gerações, ou seja, uma fase sexuada e uma fase assexuada, e durante a fase assexuada elas produzem esses esporos. Podem atingir alguns metros de altura e de comprimento. Algumas pteridófitas podem atingir, né, alguns metros de altura. Já as briófitas não, elas são consideradas plantas de pequeno porte. Existem alguns fósseis de samambaia gigante que formaram as primeiras florestas do planeta Terra e que hoje estão extintas. Ainda é possível encontrar várias espécies de xaxim, samambaia, principalmente na Mata Atlântica, que também está ameaçada de extinção. Então, eu gostaria que vocês enviassem para mim esse quadro do Organize as Ideias da página 38 e também o esqueminha do caderno para que eu possa avistar. Um grande beijo e até a nossa próxima aula. O vídeo de hoje é sobre as pteridófitas. Mas antes do vídeo, que tal você se inscrever aqui no canal, depois compartilhar com os amigos e, se puder, seguir a gente lá no Instagram, @fansdamente. Bom, depois desse monte de recados, então, vinheta, por favor. Pteridófitas foi o primeiro grupo de plantas que surgiu depois das briófitas a possuir vasos condutores de seiva. Acesse o vídeo aqui em cima para saber mais. A seiva é a substância que participa do transporte de nutrientes por dentro da planta. Essa nova característica permite que essas plantas possam atingir tamanhos maiores em relação às suas parentes primitivas, as briófitas. Existem cerca de 10.000 espécies diferentes de pteridófitas no mundo, e no Brasil cerca de 1.100. Como representantes desse grupo temos a avenca, a samambaia, a cavalinha e o xaxim. A grande maioria é utilizada pelos seres humanos para ornamentação ou servem como bioindicadoras de poluição. Vamos conhecer algumas características dos seres desse grupo. Apresentam caule, raiz e folhas, mas não possuem flores, frutos e sementes. Vivem, em sua maioria, em locais úmidos, pois dependem da água para sua reprodução, pois os gametas se deslocam por ela. As pteridófitas podem ser terrestres, epífitas, vivendo sobre outras plantas, rupícolas, vivendo em paredes, muros e rochas, ou aquáticas. É muito importante lembrar que a maioria das pteridófitas vivem em locais úmidos, pois a reprodução, como eu já falei, depende da água. O ciclo de vida das pteridófitas envolve a alternância de gerações, como nas briófitas. É possível ver uma fase sexuada, com produção de gametas, e uma fase assexuada, com produção de esporos. O ciclo inicia com o esporófito, que possui os soros, que possuem os esporângios, que irão liberar os esporos. Os esporos caem no chão e germinam, se encontrarem condições adequadas. Forma-se então uma estrutura chamada prótalo, o gametófito, que lembra um coração e que vai produzir os gametas. Quando uma gotinha de água entra em contato com a superfície do prótalo, o anterozoide, o gameta masculino, nada até a oosfera, o gameta feminino. Ocorre então a fecundação e forma-se o zigoto. O zigoto se desenvolve e forma um novo esporófito, que reiniciará o ciclo. Lembra aí, gametófito das pteridófitas produz os gametas e tem formato de coração. Esporófito das pteridófitas produz esporos e é a fase mais visível, ou a samambaia propriamente dita. Vamos para o desafio? Qual dessas espécies correu o risco de extinção?
O xaxim, a avenca ou a samambaia? Acertou quem respondeu o xaxim. Essa planta é típica da Mata Atlântica e durante décadas foi extraída para se tornar suporte de orquídeas e samambaias. Infelizmente, o extrativismo descontrolado fez com que o xaxim corresse risco de extinção nos anos de 1990. Uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, proibiu o corte e a exploração de espécies ameaçadas de extinção na Mata Atlântica, fazendo com que a extração do xaxim não fosse mais permitida. Por hoje é isso e até o próximo vídeo. Tchau!